Gente, oi gente, tudo bem? Gente, eu ganhei esse gloss, olha, super lindo, é de chocolate. Aí vem esse chocolate, esse coelhinho pendurado nesse gloss. Aí eu olhei, eu tava olhando ele, aí eu vi esse negocinho, ó, que tá escrito push, ó, bem aqui. Será que, o que que é esse push? Eu vou puxar pra ver o que acontece. Aí a gente pegou aqui pra ver o que tem. Se é pra tirar o plástico. Olha, gente, tem uma coisa embaixo. Oxi. Gente, olha isso. Tem uma coisa embaixo desse... Olha, tem um plástico aqui. E embaixo tem mais um. Oxi, galera. Eu tirei esse papelzinho, tá escrito push. Aí apareceu outro plástico. Rapaz, tá certo isso? Então é isso, gente. Eu não entendi nada desse batomzinho lindo, maravilhoso. E é isso, gente. Beijinhos.